Olá, eu sou Noé do canal Descobrindo o Homem e estou aqui com vocês com mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de conjuntivite. O que é conjuntivite? Conjuntivite é um nome que se dá a uma infecção, a um processo infeccioso bastante contagioso das conjuntivas. E o que são as conjuntivas? São membranas transparentes que existem em ambos os olhos. Elas cobrem o globo ocular e a parte interna das pálpebras. E quando elas inflamam, esse processo inflamatório recebe o nome de conjuntivite. Por que a gente precisa tratar a conjuntivite? Porque as lesões podem se tornar um pouco mais graves e acabar agredindo o olho. E o olho é um órgão extremamente importante para nós seres humanos, de modo que se o processo infeccioso ou inflamatório for muito grande, pode acabar causando lesões na córnea, atrapalhando a qualidade da visão que o olho tem, ou seja, diminuindo o desempenho do olho. Então é necessário que haja o tratamento. Todas as vezes em que você se encontrar numa situação suspeita de conjuntivite, deve procurar um médico oftalmologista. Quais são os tipos de conjuntivite que nós podemos ter? A gente conhece as conjuntivites causadas por agentes tóxicos, as conjuntivites virais, as conjuntivites bacterianas e as conjuntivites alérgicas. Eu vou falar rapidamente a respeito de cada uma delas para que vocês tenham conhecimento. As conjuntivites causadas por agentes tóxicos, elas ocorrem quando o nosso olho entra em contato com substâncias tóxicas, substâncias químicas, por exemplo, no nosso trabalho ou na vida cotidiana, com produtos químicos que a gente pode utilizar em casa para uma série de funções. De que forma a gente se machuca ou agride os olhos? Eventualmente, quando espirra ou cai a substância dos nossos olhos, e algumas vezes em forma de vapores. Por exemplo, eu já vi casos de conjuntivite tóxica que ocorreram por vapores de acetona, pessoas que trabalhavam como manicure, então utilizavam com muita frequência acetona para poder mexer na unha ou no esmalte da mão do seu cliente, e os vapores da acetona acabaram causando uma conjuntivite tóxica no olho dessa profissional. O tratamento existe na fase aguda, onde o médico oftalmologista vai passar um colírio específico para isso, mas para que a pessoa evite novas incidências, ela deve conhecer a causa e evitar essas causas. Conjuntivites agora de causas virais e bacterianas. Então, as conjuntivites virais são extremamente contagiosas, mais comuns no verão do que no inverno. E a forma de contágio é sempre através da secreção produzida pelos olhos. A pessoa toca os olhos, coça os olhos e toca outras pessoas ou objetos que outras pessoas podem usar em comum. Elas se contaminam quando tocam os próprios olhos e assim se difunde a conjuntivite. Meio de transporte, por exemplo, você toca os seus olhos, depois segura num ferro de sustentação do ônibus, outra pessoa coloca a mão no mesmo local e contamina o seu olho com a conjuntivite, na hora que ela colocar a mão nos olhos. E também quando a gente usa certos utensílios em comum, como por exemplo toalhas, roupa de cama, deve ser evitados quando a gente está convivendo com alguém que tenha conjuntivite. Outro hábito extremamente importante para aquele que tem conjuntivite é lavar as mãos cada vez que toca os olhos, porque assim descontamina a mão e ela não fica contaminando o meio ambiente. As conjuntivites virais devem ser tratadas pelo oftalmologista, mas o tratamento é de sintomas. É o próprio corpo com a sua imunidade que vai vencer, porque é causada por um vírus. Nós não temos até agora, na medicina, tratamentos específicos para viroses. Então, essa conjuntivite vai acabar sarando quando você propicia uma limpeza adequada do local acometido, dos olhos, e algumas medicações sintomáticas que diminuem o processo inflamatório. Geralmente duram de 15 a 20 dias a cura. As conjuntivites bacterianas são causadas por bactérias. E a diferença que tem da viral é que elas produzem muita secreção. A viral produz pouca secreção
e a secreção é esbranquiçada. A bacteriana produz muita secreção e a secreção amarelada. Os mecanismos de contágio são iguais aos da conjuntivite viral. Então, a forma de prevenir também é a mesma, lavando as mãos, evitando utensílios em comum e fazendo o tratamento. Para esse tipo de conjuntivite, existe um tratamento específico, que são os antibióticos, que devem ser prescritos pelo oftalmologista. Agora, uma observação interessante em relação às duas formas de conjuntivites infecciosas, que são as virais e bacterianas. Elas ocorrem num olho, podem ocorrer nos dois olhos, mas na maioria das vezes não de modo simultâneo. Acontece primeiro em um, depois passa para o outro. Isso é importante saber na hora de fazer o diagnóstico diferencial com as conjuntivites alérgicas, que eu vou falar em seguida. Conjuntivites alérgicas, elas são causadas por um agente pelo qual o indivíduo tem alergia. Pode ser pólen de alguma planta, pode ser pelo de algum animal, pode ser, por exemplo, um tipo específico de alimento, uma série de outras substâncias com as quais a gente entra em contato, como mofo, por exemplo, pode ser alergia de um produto de maquiagem. E a característica é que quando a pessoa entra na crise alérgica, ela apresenta junto uma rinite. Então, ela tem espirro, coriza, ardência no nariz, o olho fica bastante vermelho. Os sintomas mais específicos da conjuntivite alérgica são o prurido, ou seja, a coceira nos olhos, e a hiperemia. Pode produzir lacrimejamento. Nas conjuntivites virais e bacterianas, a pessoa tem mais dor ou uma sensação de ardência ou de queimação nos olhos. Nas conjuntivites alérgicas, é mais uma sensação de prurido, de coceira e, eventualmente, dor. E muito pouca produção de mucosecreção, geralmente lacrimejamento. Diferente daquelas outras duas, quase sempre ocorre simultaneamente nos dois olhos. Existe também, para a fase aguda, os tratamentos à base de corticoides tópicos, que são prescritos pelo médico oftalmologista. A pessoa deve evitar a automedicação. Mas, sendo alérgica, depois de um certo tempo, a pessoa que é acometida acaba sabendo quais são os agentes que causam a sua conjuntivite. E, nesse caso, ela deve passar a evitar esses agentes de forma preventiva. Então, isso tudo é importante que vocês saibam, porque assim pode se defender, se protegendo de pessoas que apresentam a conjuntivite, como também ser capazes de fazer, a grosso modo, um diagnóstico diferencial entre esses 4 tipos mais comuns de afecção das conjuntivas. Esse era o meu recado. Se vocês gostaram, dá um joinha aqui embaixo, se inscrevam no nosso canal, vá visitar nossa fanpage, participem. Vai ser um grande prazer interagir com vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.